Uma em cada 4 empresas brasileiras fecha antes de completar um ano de existência. A idade média das empresas no Brasil é de 10 anos e de 4,5 milhões de empresas ativas, só um pouco mais de 20 mil têm mais de 40 anos. Como se vê no país, para uma empresa alcançar a longevidade é quase que um milagre. Instabilidade econômica, dependência tecnológica, conflitos sucessórios são alguns dos impasses. Na Europa, existem famílias que estão à frente de empresas por mais de 200 anos e sabe-se que a receita é a preparação de herdeiros. Algumas empresas brasileiras são centenárias e também seguem essa receita. E se conseguem ultrapassar todas as barreiras e completar um século de vida, merecem ser estudadas. Empresas brasileiras centenárias é o tema de hoje. Está no ar Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre o tema de hoje, eu recebo Cris Martinez, jornalista e coautora do livro Empresas Brasileiras Centenárias. Cris, obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. É um prazer estar aqui. A Cris, você escreveu um livro, né, em coautoria com o Renato Benhoft, ele é consultor de empresas, não é isso? Exatamente. Pela editora Agir. Esse trabalho reuniu, vocês fizeram um resumo de 5 empresas centenárias brasileiras, é isso? Como é que foi esse trabalho? Como é que foi a produção? Na verdade, o professor e consultor Renato Benhoft já é um especialista em empresas familiares. Acho que a empresa dele já tem mais de 30 anos. Ah, ele tem uma empresa? Ele tem uma empresa chamada Hoft Consultoria, especializada em processos sucessórios e qualquer outro tipo de crise ou não, em empresas genuinamente familiares. Certo. O professor Renato Benhoft, ele também tem uma formação jornalística, ele escreve em vários veículos. E eu já tinha entrevistado ele algumas vezes, quando ele me chamou para esse projeto de falar de empresas centenárias. Ele já é autor de vários livros e ele não queria que ficasse aquela chatice de um consultor escrevendo, uma coisa meio demagógica. Muito acadêmica, né? Exatamente. Sai um pouco desse mundo acadêmico. E ele falou, Cris, você gosta tanto de contar histórias, tanto tempo você faz isso no Gazeta Mercantil, no Valor Econômico, sobre empresas. Então, que tal a gente fazer uma parceria para esse livro? E eu aceitei o trabalho, é muito difícil você conseguir coordenar a hierarquia de informações na cabeça de um jornalista que está no fechamento todos os dias, você nem pensa em fazer um projeto que seja tão longevo. E eu topei, o professor é muito persistente nessas questões, e nós acabamos escolhendo as 5 empresas, que é Gerdau, certo, Casa da Boia, Cedro Cachoeira, Sul América, que é empresa de seguros, e Ipioca. Aliás, a Ipioca é a mais antiga empresa privada do Brasil, porque o Banco do Brasil tem mais de 200 anos, mas não conta porque é estatal, né? E fizemos esse projeto. E como é que foi o processo de escolha dessas empresas? Só pelo tempo de existência delas, pela área de atuação? Na verdade, assim, tinha linhas de corte, né? Que o professor estabeleceu, falando, poxa, vamos ver as empresas que têm mais de 100 anos e estão ainda sob a gestão da família. Certo. Porque você tem outras empresas que têm mais de 100 anos... Mas já foram privatizadas, passaram por uma gestão profissionalizante, exatamente, né? Ou já tem o controle... Grupos, exatamente, de outros grupos. Verdade. Então, nós escolhemos essas empresas, por exemplo, a Klabin e a Hering são empresas familiares, que estão sob o comando de empresas familiares e não estão aí. Ah, qual foi a linha de corte aleatória? Poxa, a gente pensou, vamos escolher cases que a gente ache curioso, não que da Hering não seja, absolutamente. E vamos fechar em 5, para que o tema não fique muito, né? Aliás, são histórias centenárias, né? As empresas devem ter muita coisa para contar, né? Então, muita coisa para contar e de diferentes... Sabe, se você imaginar que a Gerdau hoje é uma empresa totalmente global, que produz, né, aço... Ela é multinacional brasileira, né? E ela começou fazendo prego. Poxa vida, né? É uma história tão transformadora. É verdade, E está na mão, tem capital aberto em bolsa, ações negociadas em Nova York, e é uma empresa familiar. Então, com a mesma família desde o começo. Desde o começo. Tá. Claro que a gente tem algumas mudanças aqui e ali. Sim, mas um não ramo tem... da família que ficou com a empresa, o outro foi embora, né? Sabe que não é
tão assim saiu completamente. Você vê assim algumas quando eles fizeram o processo sucessório, que é um dos cases mais bem-sucedidos no Brasil, que foi o da Gerdau. Você vê que algumas outras pessoas se dedicaram a fazer outras questões profissionais no ramo imobiliário, sempre com sucesso também, é incrível, né? Quando você tem sucesso, você tem sucesso do prego a tudo. Cachaça, né? Enfim. E o que vocês conseguiram identificar como pontos em comum dessas empresas? O que elas guardam de semelhanças? Então, esse foi um trabalho bem interessante, porque como é que nós fizemos? Nós trabalhamos, eu e o Renato. A gente dividiu o nosso escopo de trabalho. O Renato ele desenhou um questionário bastante interessante e muito complexo que ele aplica em algumas questões na consultoria dele, mas ele criou este especificamente para o livro. Com algumas perguntas, e depois que nós mandamos para as famílias, para vários membros da família, depois ele pegou todas essas respostas e fez um cruzamento de informações. E foi uma coisa bastante demorada, porque, né, imagina... E o curioso é que, na parte do livro que fala dessas respostas, os nomes das empresas não são citados. Então, você não sabe quem falou o quê, mas você acaba chegando num denominador, entendeu? Por isso que antes a gente teceu essa história de cada uma, porque quando você vai para a parte de ler as respostas do questionário, você fala, poxa, eu sei que empresa é essa, entendeu? Então, acho que esse foi um trabalho bem de parceria mesmo, sabe? Cada um trabalhou na sua parte, assim, como é que a gente consegue alinhar isso? E claro que as empresas foram muito colaboradoras, porque você abrir a sua casa e falar... A sua história, né? Gente, empresa familiar, você tem a sua, todo mundo aqui tem, né? O telespectador e família, né? Até a página 2, todo mundo sabe qual é o... E você consegue lembrar assim, de um ponto que você fala assim, nossa, isso é comum, tá vendo? É por isso que essa empresa é centenária. Você consegue lembrar de alguma coisa assim? Uma coisa bastante curiosa é que todas essas empresas que nós falamos no livro, elas têm uma história de um patriarca, de algum vencedor que veio... fugido de guerra, fugido de alguma questão. É um imigrante que veio para o Brasil para construir mesmo. Então, assim, você vê a Casa da Boia, que é uma empresa tão pequenininha, está lá no comércio. Houve já só tem uma pessoa da família que acabou ficando com controle. Ela nem teve essa expansão tão avassaladora como as outras, mas tem esse conceito de veio o imigrante, ele trazia um sonho, um objetivo muito forte, muito rígido. Então, talvez por isso seja tão difícil, assim, essas empresas têm o valor do patriarca, né? Poxa, tem uma história que você... Tem que ser preservada, né? Tem valor, né? O fundador da Ipioca trouxe um alambique de Portugal dentro da mala. Escuta, ele era um Zé Ninguém, criando coragem num país genuíno e novo e trazendo alguma coisa. Então, você tem muito essa coisa do fundador. A presença do fundador ajuda bastante, né? Não, é uma espinha... dorsal. Que rege ali. Legal. Aí você vê né, as mudanças no meio do caminho. Mas sim, tem mas a base está ali, né? Muito importante. Você acha que uma empresa ser centenária num mundo com tantas mudanças como nós temos hoje, né? Tanta globalização, tanta coisa eletrônica, você acha que isso é uma vantagem em termos de mercado? Olha, se você me perguntasse isso antes de escrever o livro, eu ia pensar talvez um pouco antes de responder e talvez não soubesse, assim, não que eu saiba hoje, eu tenho a minha opinião hoje, né? Certo. Se você imaginar que uma empresa centenária como essas, elas passaram, poxa, a Ipioca, gente, tinha escravo no Brasil ainda. Você consegue conceber uma empresa que trabalhava no Brasil, que tinha escravo? Olha quanta coisa aconteceu depois disso. A gente teve 2 grandes guerras mundiais, teve a quebra da Bolsa de Nova York, teve toda essa... mudanças políticas no Brasil, né? Planos econômicos diversos. Só antes do real, a gente teve o quê? 6 planos econômicos? Imagina em 100 anos. Então, eu acho que uma empresa que consegue manter essa filosofia, eu acho que ela tem muito... né? Sabe aquela coisa de
o seu pai sempre tem razão em algum ponto? Parece conversa de velho, né? Ah, eu te disse que você ia pegar um resfriado, não sei o quê. Mas em algum quesito, alguma coisa que teu pai te passou na tua infância, você fala, poxa, olha como é que tem... Né? Quem viveu mais, talvez saiba mais Para passar, né? do que a gente, Pra passar, eu acho. Você, nessas empresas que vocês pesquisaram, como é que é a gestão delas? Como é que é o dia a dia delas? Ainda tem as famílias estão lá ou já foram profissionalizadas? A família fica só no conselho? Ah, assim, como eu te disse bem, que é uma característica forte, esses elementos fortes da empresa, eles ainda estão lá. Claro que elas têm a gestão completamente profissionalizada, mas profissionalizado para essas empresas não quer dizer que tenha que trazer um profissional de fora. Tá. A Gerdau, de novo, é uma empresa que tem uns profissionais com excelentíssima formação. Então, assim, você vê muito profissional de fora, mas as pessoas da casa estão lá e são pessoas que moraram fora, estudaram fora e tem a meritocracia. Você percebe que eles criaram uma gestão efetiva. Sabe, não é a casa da mãe Joana e porque o caçula vai casar que ele tem que ganhar X ou Y, entendeu? Precisa arrumar um emprego para ele. Exatamente. Então, né? Ele vai estar ali porque ele mereceu, porque ele estudou. Legal. É claro, evidentemente, que tem todas as características de uma empresa familiar. Uma empresa familiar é uma empresa familiar Por quê? Você acha que é uma empresa familiar nesse sentido? Ela anda mais devagar? Ela é mais... Uma empresa familiar tem dono. Conservadora? Não, uma empresa familiar tem dono. Diferentemente de uma empresa com ação pulverizada em bolsa, o dono é o acionista. Então, você tem uma coisa mais do mercado. A Gerdau, que acho que dessas, a Sé do Cachoeira também, que tem ação em bolsa. Claro que o acionista minoritário, ele está lá olhando o que aconteceu no balanço, não sei o quê. Quando você pega a Ipioca, que não perde em nada para as outras empresas, ela não é uma empresa com ação em bolsa. Uma empresa de capital fechado, não é que seja mais devagar. O respingo, a bolsa é essa coisa bipolar, né? Sobe, desce, sobe. E o acionista está ali, porque ele está perdendo dinheiro. É uma coisa que atinge o seu bolso. Né? Num outro acionista de uma empresa de capital fechado, isso é mais demorado. Talvez não a gestão. O reflexo e o questionamento, pressão, né? a pressão é a palavra correta. Né? Ô, Cris, você percebeu nessas empresas centenárias se houve algum tipo de diversificação dos investimentos? Ou se o dinheiro foi todo para o próprio negócio? Ou se elas abriram os olhos para outros, né, campos? Tem muito. É bem curioso. Assim, do resultado da pesquisa, a gente percebe que todas mantiveram o negócio principal, né? A Gerdau vende prego até hoje. Sim, o core business, como a gente chama, né? Eu acho que o principal não é vender prego hoje, mas assim, eles mantiveram os negócios principais, mas eles fizeram sim expansões fizeram assim para outras áreas. A Ipioca, se eu não me engano, é uma empresa que tem, se eu não me engano, não, ela tem uma coisa bem interessante que você vê, ela faz cachaça. E aquela cachaça que a gente vê com a palhinha trançado, são artesãos que fazem aquela palhinha. Sim, manual, né? Tudo manual. Tudo manual. E, assim, é uma empresa que conseguiu difundir e diversificar lá fora o conceito da caipirinha. Eles exportam caipirinha pronto, mas tudo bem, é na mesma área ainda. Mas eles têm um medicamento para o combate ao câncer. Olha que interessante, né? Da Ipioca? Eles têm. E eles têm um outro negócio de água, que agora está mais avançado, na época não estava tão à frente. Você fala, poxa, faz cachaça, trança palha, faz um remédio para câncer. E nessa empresa, o patriarca está lá, ó, firme, e esse sim, ali, ó. Ele é o presidente da empresa e tem a gestão ali. Rédea curta, né? Rédea curta. Cris, a gente tem que ir para um intervalo agora, que no próximo bloco nós vamos falar sobre os fatores de sucesso e as experiências práticas de gestão patrimonial. O empreendedor sério e sustentável vai para um rápido intervalo e volta já.
Este é o programa Empreendedor, série sustentável, e a convidada de hoje é a jornalista Cris Martinez, coautora com Renato Benhoff do livro Empresas Brasileiras Centenárias. Cris, quais são as características identificáveis na maioria dessas empresas? Acabei me estendendo na outra tranquilo. questão. Você tem a figura do patriarca, você tem essa questão de manter o core business no negócio principal. Todas as diversificações que elas fizeram foram com anuência de outras pessoas da família, e eu acho que uma característica, elas se preocuparam muito cedo na questão da sucessão e da gestão. Olha, como é que nós vamos fazer, quem pode o quê? Sei lá, é uma maneira de organizar o negócio, e isso é muito importante, porque sucessão... onde dá briga, né? Quem é que vai mandar? Energia, né? É muito complicado. Onde o negócio pode ir embora. A reportagem do programa ela foi até a Casa da Boia, que está no livro de vocês, né? Uma das empresas analisadas, para mostrar um pouco mais do que é essa empresa. Há 114 anos, surgia aqui na Florencio de Abreu a Casa da Boia. São mais de 5 mil itens e metais não ferrosos para diferentes aplicações, boias e peças artesanais para decoração e uso culinário. Muitos desses comércios fecharam, muitos mudaram, mas a Casa da Boia permaneceu. De avô passou para pai, de pai passou depois para filho. Meu avô chegou no Brasil em 1895, vindo de Alepo, na Síria. Ele era um hábil artesão, trabalhava com metais. Ele veio aqui para São Paulo com outros amigos. Os amigos foram trabalhar como mascates, vendendo tecidos pelo Brasil, e ele preferiu trabalhar naquilo que ele sabia fazer. E ele se empregou como faxineiro numa firma aqui na própria Florencio de Abreu, que trabalhava com cobre. Ele não sabia falar o português, e por isso que se empregou como faxineiro para ter a oportunidade de mostrar aos poucos ao seu patrão que ele sabia trabalhar. E com o tempo ele foi indo, em 3 anos ele acabou passando da posição de faxineiro para dono da empresa, quando ele comprou a empresa do seu patrão. Em 1998, quando a Casa da Boia completou 100 anos, eles descobriram que as paredes do primeiro andar ainda tinham a pintura original decorativa escondida sobre as diversas camadas de tintas mais recentes. A empresa sempre trabalhou com muita seriedade, com produtos escolhidos, de primeira categoria. Sempre tratou o seu cliente como parceiro, queremos resolver o problema do cliente. Então, essas duas coisas fizeram com que o mercado reconhecesse na Casa da Boia uma empresa que está aí para ajudar o cliente, está aí para fazer entregas e produtos de primeira qualidade. A Casa da Boia é uma empresa que procura ser ética, né? Procura ser próspera e procura ser humana. Queremos permanecer no mercado bastante tempo, já estamos neste ano, em 2012, com 114 anos de vida e pretendemos continuar atendendo os nossos clientes e sendo reconhecido por eles e apresentando um trabalho bastante bom para a comunidade. Cris, como a gente pôde ver, né, essa questão das empresas centenárias, a figura dos valores do fundador, isso é uma coisa tão presente, né, tão importante, né, que você citou. Vocês, inclusive, conseguiram ver isso nas outras empresas também, né? Como é que isso pode se traduzir para que essa empresa dure muito mais tempo? Como é que vocês percebem que essa cultura do fundador, ela está presente e ela ajuda em vez de atrapalhar? Olha, tem uma coisa muito forte nessas empresas que, assim, elas procuraram ter as suas histórias. Essas empresas, elas fizeram um resgate da história, então, algumas
eu não saberia te dizer assim exatamente qual poderia estar sendo injusta, mas elas conseguem passar, então, assim, para o neto. Então, elas têm eventos, a Votorantim não é centenária, mas ela faz isso, eventos sociais entre as empresas. Então, você tem uma agenda familiar que você aprende o que é fazer o prego, então você vai visitar efetivamente a empresa para saber. Então, assim, tem muito esse resgate, tanto o resgate da história em livros, em pequenos museus. Isso que eu ia te perguntar. Existe isso nas empresas? A Casa da Boia, que nós vimos agora, ela resgatou lá no casarão, na mesma rua até hoje. Quando eles foram fazer o resgate do casarão, eles escavaram a parede, chamaram uma pessoa especializada nisso, e você vê a pintura de lá de trás. Aí você tem as primeiras. Você vê as primeiras máquinas, a primeira boia usada. Porque, assim, é uma boia que vai dentro do vaso sanitário. O Brasil não tinha saneamento na época, tinha uma explosão de febre amarela tremenda. Exatamente. E a empresa veio e era uma metalúrgica, entendeu? E tinha essa questão de uma fundição, na verdade, de cobre. E se você vai até lá, você tem. É um museu muito pequenininho, mas tem o resgate da história, né? entendeu? Porque está preservando, né? Isso é bacana. Uma empresa que tem tantos anos assim, né? Você acha que ela consegue ainda surpreender os consumidores? As pessoas ainda ficam meio que maravilhadas em comprar, seja na Casa da Boia, seja ser cliente da Gerdau. Você acha que isso chega até o consumidor? Eu não sei se diretamente. A Gerdau é uma empresa global, mas é uma empresa gaúcha e eles têm muito essa coisa arraigada, né? Mas eu não sei se o consumidor final de uma empresa, indústria, você tem tanto isso, né? Na indústria, acho que não. Talvez um fato curioso. Sabia que ela fazia prego e olha... né? Acho que isso mais em produto final você tem isso. Assim, poxa... Você tomar uma cachaça que foi feita em 1900 que é Guaraná com rolha, sei lá, e você fala, uau, da palha e tal. Da palha, é curioso, né? Essas empresas que são centenárias, você consegue ver no livro que vocês fizeram, nas pesquisas, elementos que podem fazer com que elas durem mais 100 anos? Você acha que... Nós vamos estar aqui daqui 100 anos, né? Mas você... Quem sabe os nossos descendentes? descendentes? Os descendentes, né? Então, você acha que tem elementos para isso? Para elas durarem mais tempo ainda? Muito mais tempo? Eu acho que... Você apostaria nisso? Nessas 5 empresas? Eu acho que tem chance. Assim, se elas continuarem com essa receita de seguir a cartilha, que é a mensagem... Porque você não pode perder os seus valores. Quando você perde os seus valores, você perde o rumo. Porque é muito simples, é muito fácil você se perder, né? Se você perde o seu conceito, você... Às vezes vem uma questão de mercado e a empresa fica meio que, ludibriada por aquilo e esquece um valor que ela esqueceu já. A Serra do Cachoeira foi uma empresa que ela estudou 6, 7 áreas diferentes de negócio para entrar, mas ela se manteve fiel, faz tecido, até... Você liga lá na empresa... E tem essa coisa de empresa familiar, você fala com o executivo, mas eles têm essa questão... Estão preparando agora um processo sucessório que está meio abafado assim, no mercado, porque, claro, você não vai ficar falando como é que vai ser. A Gerdau demorou 2 anos para fazer a sucessão com empresas de consultoria gigantes, dando anuência ou preparando, né, para isso. Acho que sim. O Citi é uma empresa americana que tem 200 anos, né? Olha, já quebrou a bolsa, voltou. Né? JP Morgan, várias delas, né? Tem, acho que... Você apostaria? Tomara, né? Porque é gostoso, né? Ter esse tipo de no empresa. livro, o Renato ele fez uma pesquisa bem interessante sobre as empresas com mais de 200 anos. E que tem muito essa questão... dos valores, assim. A gente não consegue seguir os nossos ali da mão para a boca todos os dias, mas tem essa... E tem muito... Acho que muito respeito, né? Então, é assim, não é que não possa mudar. A Gerdau é um baita de um exemplo, uma empresa... Já mudou muito, né? E
baita global, mas eles têm o conceito de que a gente faz isso. É engraçado, né, Cris? Porque a Gerdau, ela é tradicional, ela é familiar no Rio Grande do Sul, e ela foi para os Estados Unidos e comprou empresas, quer dizer, ela virou uma empresa Várias, norte-americana. no Canadá, ela tem empresas e vai No capital brasileiro. super bem onde está, assim. Mas tem essa questão de uma empresa de capital aberto com um acionário, com acionistas em Nova York. Mas eu acho a Gerdau uma baita empresa, assim, de... Que dá orgulho, né, de ser brasileira, né? É muito interessante, né? Legal. Você pensar que eles começaram... Vendedor. Eles compraram. Você vê, tem essa coisa... Acho que comprar empresas já era uma coisa que estava no DNA deles desde sempre, né? Eu acho que era a fábrica de pregos Paris ou algo assim, uma coisinha desse tamanho. E a partir daí... Quem é que se você comprasse uma coisinha desse tamanho, como é que você ia viraria imaginar que ia virar um... multinacional, né? É. Legal. Mas enfim. Cris, nosso tempo encerrou, já acabou, mas muito legal, muito obrigado. Foi muito bom. Espero mesmo que mais pessoas como você e o professor Renato Benhoff continuem se preocupando, né, em relatar esses casos de empresas que merecem ser relatados. E né? você sabe que, só para concluir, quando o Renato me chamou para fazer esse livro, ele tinha muito, e a gente estava num canal universitário, ele fala, pô, por que a gente estuda os cases de empresas multinacionais e não as empresas brasileiras? E foi aí que ele me pegou. O programa Empreendedor de hoje entrevistou a jornalista Cris Martinez, coautora do livro Empresas Brasileiras Centenárias. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.